meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é o canal RN, o seu canal de notícias aqui na internet. Quero pedir para você, se porventura ainda não está inscrito no nosso canal, para você se inscrever, para você ativar o sininho das notificações. Gente, eu vou dizer para vocês aqui que eu tô na torcida, né, quanto à questão do 14º salário. Gente, mais uma vez eu volto a insistir, né? O governo precisa tomar uma atitude de pagar uma verba extra para os aposentados, para os pensionistas e para os beneficiários no final do ano, né, gente? Porque senão a situação vai se complicar e é por isso que nós estamos aqui na torcida. Mas antes eu quero perguntar para vocês, gente, você acredita que sim, que de fato os aposentados, os beneficiários do BPC vão precisar mesmo de uma ajuda extra no final do ano para ajudar, né, gente, na despesa da casa? Está tudo caro, né? Eu acho que sim, é meritório e é por isso que a gente vamos lutar até as últimas consequências, né, gente, para que o aposentado, para que o pensionista, para que o beneficiário do BPC tenham uma ajuda do governo federal até no fim do ano. Gente, também quero trazer uma informaçãozinha antes de nós entrar no tema do vídeo. Graças a Deus o presidente Jair Bolsonaro, ele vetou, né, gente, o fundão de 5,7 bilhões destinado para fazer campanha eleitoral, né? Só que é importante, gente, frisar que o presidente vetou, né? Esse fundo vai ser bem menor, agora, sei lá, 3 bilhões, 2 bilhões e meio, vamos ficar no aguardo. Só que tem um porém, né? O Congresso Nacional tem a prerrogativa de derrubar o veto, né? Mas vamos ficar aqui acompanhando essa informação. Olha, gente, saiba, né, você que é aposentado por invalidez, como garantir a sua aposentadoria, né, por invalidez do INSS na justiça, gente. Na justiça, ou seja, é uma informação muito importante se você recebe aposentadoria por invalidez ou qualquer tipo de benefício por incapacidade. É importante você acompanhar esse vídeo aqui. Olha, gente, trabalhadores, né, que ficam incapazes de forma permanente para exercer, né, as suas atividades remuneradas, seja por doença ou acidente de trabalho, ele tem direito à aposentadoria por incapacidade permanente, né? Ou seja, a antiga aposentadoria por invalidez. A concessão do benefício depende de uma perícia médica e de documentos que comprovem que o segurado também não consegue atuar em outras áreas. Aqui que é complicado, né, gente? Aqui que é bastante complicada a situação. De repente, né? De repente, o cara, ele trabalha como balconista numa loja. Ele contribui para o INSS como balconista, né? E daí, de repente, ele fica incapacitado para o trabalho, né? E vai para a reabilitação profissional. Aí o INSS quer te colocar a trabalhar em uma outra área. Mas, poxa, gente, se eu contribuir a vida inteira como balconista, porque a minha função é essa, por que eu tenho que ser reabilitado? Muitas pessoas, né, se questionam sobre isso e é uma questão bastante relevante. Você acha certo, gente? Você trabalha em uma área, né? Você tem o pleno domínio daquele trabalho que você faz. De repente você fica inválido. O INSS quer te colocar você trabalhar em uma outra área a qual você não tem conhecimento. Você acha isso justo? Comente aí. Olha, gente, em muitos casos a incapacidade não é reconhecida pelo INSS e é preciso recorrer ao judiciário, que costuma avaliar também o contexto socioeconômico do segurado, o grau de escolaridade e a idade do trabalhador. Aqui, gente, está o grande diferencial, né, da avaliação feita pela justiça e feita pelo INSS, né? O INSS, ele vê de maneira genérica. Ele vê o que o perito de verdade vê, gente, quando ele vai fazer uma perícia médica, principalmente no auxílio-doença aposentado por invalidez. Ele vê se o cara está incapacitado ou não, se ele pode ou não exercer a função, ou se ele pode ser, como se diz o outro, ir para a reabilitação profissional. É isso que o INSS vê. Agora, a justiça não. Ela tem critérios mais específicos. Até mesmo a perícia médica é diferenciada. Se o cara está com problema de coluna, ele não vai fazer a perícia médica com um clínico geral. Não vai fazer a perícia médica com em muitas agências do INSS no Brasil. Hoje tem dentista, por exemplo, que é perito médico.
o juiz vai designar um especialista da área daquela doença. Já começa por aí um ponto positivo. E outro, o juiz, ele leva em consideração, né, gente, o contexto socioeconômico do segurado, né? O grau de escolaridade, né? De repente o cara tem pouca instrução, né? E aí querem reabilitar ele, e a idade do trabalhador, digamos que o cara está com quase 60 anos de idade aí. Você acha que vale a pena reabilitar esse profissional, né? Ele já está quase no tempo de se aposentar definitivamente, ou seja, isso que é importante. Só que, gente, tem muitas pessoas que têm a ilusão que na justiça é muito mais fácil receber benefício. Não, gente, até o tempo para você receber uma aposentadoria pela justiça é mais demorada. A justiça, o que é importante, né, que eu acho salutar e que se difere do INSS é a maneira como é concedida o benefício. Por exemplo, eu vou citar um exemplo, né? Teve uma pessoa a qual eu conheço, ele fez um pedido de um benefício no INSS para o BPC, né? O INSS nem analisou muitas coisas não, gente, já pegou e não tem direito ao BPC. Essa pessoa foi para a justiça. Gente, só para você ter uma ideia, o oficial de justiça, né, o pessoal da justiça do fórum, ele veio na casa dessa pessoa pelo menos umas 3 vezes. Ou seja, ele analisou a pessoa que morava junto na casa. Ele analisou as condições da casa, né? A estrutura física, o grau. Ou seja, gente, analisou esses critérios. Ou seja, o INSS não. Só olhou a renda, não tem direito ao benefício. Indeferido, né? E na justiça não. Ele tem esse trabalho, gente. Eles são muito mais criterioso, né? Ou seja, eles vê a verdadeira situação do beneficiário, o que muitas vezes acaba, né, gente, concedendo o benefício por causa disso. E a aposentadoria por invalidez e o auxílio doença não é diferente, ou seja, há critérios muito mais específicos e eu até diria muito mais humanizado. Gente, eu não estou aqui desmerecendo a perícia médica do INSS, que a gente sabe, né, que lá o perito, o que ele vai analisar mesmo no cidadão é se ele está apto ou não para o trabalho, se aquela enfermidade o incapacita ou não para o trabalho. Ele não quer saber se a pessoa tem uma casa bonita, se a pessoa não tem uma casa bonita, se a pessoa tem grau de instrução ou se não tem, né? Ou seja, o critério do INSS é relativamente diferente do critério na justiça para a concessão de benefício. No processo judicial, o juiz vai ainda nomear, como já frisei para vocês, um especialista, né, gente, na doença informada para a perícia médica. Olha o que diz o advogado João Badari. É importante o segurado apresentar todos os laudos médicos, de preferência os mais recentes, como atestados e guias de exames e receitas de remédio. Além disso, deve demonstrar para o perito que sua doença afeta no trabalho que exerce. Se a incapacidade for gerada por conta de um acidente de trabalho, ainda é preciso informar ao perito, além da empresa ter aberto o CAT, ou seja, comunicação de acidente de trabalho, né, gente? Ou seja, o segurado também tem que ter em mãos uma vasta documentação. Porque, gente, vamos ser sinceros, não adianta você querer receber um benefício do INSS se você não for munido com uma boa documentação, gente. Laudos médicos, esse CAT, né, se for acidente de trabalho, porque a chance no INSS de dar errado é quase 100%. E na justiça também, se você não tiver uma boa documentação, ou se você não tiver um bom advogado, gente, é bastante difícil você conseguir um benefício. Ó, a ação pode ser movida assim que o INSS negar o benefício, sem a necessidade de recursos administrativos estadual, né? Na Justiça Comum, que é estadual, é a responsável por analisar pedidos de auxílio-doença, auxílio acidentário e aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho. Geralmente, gente, o que acontece? Muitas pessoas pensam assim, mas escuta aqui, principalmente aqui a turma do Paraná, fala, mas direto eu pergunto pro meu advogado, o seu benefício está lá no Rio Grande do Sul. Dando uma explicação genérica para você entender o que acontece. O INSS negou o seu pedido de aposentadoria. O seu advogado, ele entra com ação exatamente aí no fórum da sua cidade.
Aí o juiz começa, né, gente? Ele destina, por exemplo, um perito, né? Ele destina para ali pro próprio pessoal do INSS ali, né? Os oficiais de justiça, fazer uma visita na sua casa, ou seja, ali na primeira instância, né, que é ali na sua cidade, justiça estadual, vai recolher prova, né, gente, do seu benefício, vai se montar o processo. Só que, geralmente, o INSS recorre, né? E aí o que, que acontece? Geralmente, às vezes a pessoa ganha ali o processo, né? O juiz local dá o direito ao benefício. Só que o INSS recorre, aí vai para a segunda instância e acaba indo lá para os TRF, né? Daí que começa a tramitar lá o seu benefício. Gente, caso tenha aposentadoria concedida, o segurado receberá o pagamento dos valores retroativos desde o dia que ingressou com a ação administrativa na agência do INSS, né? Ou seja, você perdeu a ação no INSS, né? A documentação que você tinha, a doença que você tinha, não foi o suficiente para convencer o médico perito a te dar aposentadoria por invalidez, ou então converter o seu auxílio doença numa aposentadoria por invalidez. Aí você foi para a justiça, teve ganho de causa. O juiz analisou toda a papelada, analisou a perícia médica, né, do médico designado por eles, né, gente, porque eles levam em consideração o resultado da perícia médica do médico judicial, né? Analisou toda a papelada. Não, o Joãozinho tem direito à aposentadoria mesmo. E aí que é o legal, gente. Teus atrasados, os retroativos, serão pagos desde o dia que você deu entrada no seu pedido no INSS. E se necessitar de um cuidador, o beneficiário terá também o direito adicional de 25% a mais na renda. Olha, gente, a aposentadoria por incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez, como era chamado antes de ser promulgada a emenda constitucional 106, é garantida aos segurados, né, do INSS que estejam incapacitados de forma definitiva para o trabalho. Para obter o benefício é necessário, né, gente, que a incapacidade seja atestada por perícia médica. Ó, fique atento, gente, esse benefício é válido enquanto persistir a incapacidade. A aposentadoria por invalidez só é definitiva depois que o beneficiário completar 60 anos. Ou seja, gente, a aposentadoria por invalidez, né, ela só é definitiva depois que você completar 60 anos. E quem tem direito a receber aposentadoria por invalidez? Para conseguir esse tipo de aposentadoria, o segurado precisa primeiro solicitar ao INSS o auxílio por incapacidade temporária, o auxílio doença. Será preciso passar por perícia médica. É o perito do INSS que vai determinar se há ou não o direito ao benefício, né, gente? O trabalhador tem o direito de solicitar a presença de um acompanhante e, inclusive, do seu próprio médico durante a realização da perícia médica. Para isso, ele deve preencher o formulário no site do INSS e apresentá-lo no dia da perícia para que o pedido possa ser analisado. Ou seja, gente, você, meu amigo, você, minha amiga, no dia da perícia médica, se você preencher esse formulário no site do INSS dizendo que você vai levar um acompanhante, você pode inclusive levar o seu médico de acompanhante, né, para acompanhar a sua perícia médica. Esses são os detalhes, né, gente, para você conseguir a sua aposentadoria por invalidez e você manter também a sua aposentadoria por invalidez. Lembrando que para você fazer o seu pedido de aposentadoria por invalidez, você precisa ter 12 meses de contribuições mensais, com exceção de casos de isenção de carência para doenças listadas como graves, acidentes ou doenças profissionais, acidentes de trabalho ou de qualquer natureza que são avaliados pela perícia médica do INSS. Olha, gente, essas doenças listadas que eles falam, digamos, se você tiver pago uma contribuição só junto ao INSS, mas por infelicidade do destino, né, depois que você começou a contribuir, você é diagnosticado com algumas dessas doenças, né? Aí você não precisa ter 12 contribuições, são elas: tuberculose, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira ou visão monocular,
paralisia irreversível ou incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, né? Nefropatia grave, síndrome da deficiência imunológica adquirida e contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada, né? E aí você vai me perguntar, César, mas e quando eu devo entrar na justiça? Pois é, gente, segundo a Folha UOL, você deve entrar na justiça quando houver a negativa do benefício ou for concedido o auxílio-doença. Digamos que a tua doença é grave, gente. Você foi no INSS, mas hoje o perito falou, não, você vai receber só auxílio-doença, tá bom, né? Aí você pode entrar na justiça. Olha, caso o perito negue a aposentadoria por invalidez, o trabalhador pode ir direto ao judiciário. Olha, gente, importante frisar aqui que segundo a Folha, né, a Folha de São Paulo, jornal UOL, sem entrar com recurso administrativo no INSS. Também é possível acionar a justiça nos casos em que o cidadão entender, né, que está incapacitado, mas o perito, né, só lhe concedeu o auxílio-doença. O que quer dizer, gente? Gente, olha, agora a questão aqui, né, de repente você está totalmente incapacitado para o trabalho, né? Fez a perícia médica no INSS, teve o seu benefício negado, gente. O jornal aqui diz que você pode ir diretamente ao judiciário, né, entrar na justiça. Só que eu tenho um advogado conhecido meu, ele fala assim, César, o importante para o segurado entrar na justiça é, o INSS negou, você entra na junta de recursos do próprio INSS, né, para ver se você reverte essa situação. Quando você tem uma nova negativa, aí sim procurar um bom advogado, aí sim entrar na justiça. Esse é o entendimento desse advogado a qual tenho amizade, né, que até presta assessoria para o nosso canal aqui. Já essa matéria aqui que está na Folha de São Paulo, no UOL, o que ele diz? Não, né, o médico perito negou a sua aposentadoria por invalidez, não precisa ir, não precisa, né, digamos assim, entrar com um pedido de recurso na junta de recursos para o INSS. Pode entrar direto na justiça. Aí fica a critério do seu advogado. E lembrando também, né, gente, você percebe, né, você está totalmente incapacitado e de repente, né, o perito do INSS pega e te dá só o auxílio-doença. Você diz, poxa, gente, porque todo mundo sabe que o auxílio-doença, a cada 4 meses, tem que ficar renovando ele, né? Ou seja, já há um empecilho aí. E por outra, você recebe apenas 91% do valor do benefício, ou seja, um valor mais baixo. Aí você pode procurar de fato um bom advogado e entrar na justiça para reverter, né, gente, para esse auxílio-doença para uma aposentadoria por invalidez. Gente, eu espero que ficou claro, né, esse vídeo aqui, que tenha ajudado muitas pessoas que estão passando por situação semelhante. Se caso sim, deixa aquele like, um abraço e até o nosso próximo vídeo.